Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que massa estar aqui com vocês de noite. Faz tempo que eu acho que eu não venho pregar à noite. E estou feliz de estar aqui. Hoje é um dia de muita alegria para a gente. A gente teve um culto da manhã agoniante de tão lotado que estava. Porque culto pós-concílio, sempre tinha muita gente. Então não deu para o chão foi pouco. Então, além do chão, tinha... Mirela contou quantas pessoas em pé tinha hoje de manhã. 138 pessoas em pé. Fora o chão e os bancos. De tarde o culto estava cheio e agora de noite também. E a gente está encerrando um seminário de crescimento, que eu passei o fim de semana lá, a coisa mais linda do mundo, com 120 pessoas fazendo. E encerramos agora também um cursilho feminino da Missão Candeias, cheio de gente nossa da Recon lá. O primeiro cursilho feminino da nossa missão em Candeias, um evento histórico, 69 mulheres fazendo, a coisa mais linda. Então foram 2 cursilhos seguidos, o nosso semana passada e esse fim de semana o cursilho da Missão Candeias. A gente está muito feliz com tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Amém? Irmãos, eu sempre aprendi que coisa boa é ser confiante. Ter confiança é muito bom e faz muita diferença na vida. Lógico que eu estou falando de fé. Claro, eu estou na igreja, sou pastor, a fé faz diferença. Fé é você saber que tudo vai dar certo no final e que se não deu certo é porque não chegou no final. Mas eu não estou só falando de fé, porque eu conheço pessoas que são confiantes e não têm fé, são pessoas que não têm religião ou são de outras religiões, mas andam com uma postura de confiança diante da vida. Esse é o 3º sermão que eu prego igual hoje. Já preguei de tarde, já preguei de manhã. Aí eu fico olhando para as pessoas e vendo outras ilustrações na minha cabeça. De manhã quem estava aqui era meu filho caçula, e eu falei dele, mas eu vi que o meu do meio chegou agora, ainda com a roupa da escola, porque estava fazendo um simulado. E ele é jogador de futebol. E ele é o batedor de pênalti do time dele. O que para um pai é desesperador. Sendo que Caio, ele tem uma confiança que me irrita profundamente. Eu até preferia que ele fosse menos confiante do que ele é. E como é batedor de pênalti, quase todo jogo tem pênalti, tem muito pênalti. Então ele bate muito pênalti. Toda vez que tem pênalti, eu já me desespero por dentro, porque o coração do pai que o filho vai bater um pênalti, né? E ele vai lá e bater com uma confiança que me desespera, mas também desespera o goleiro. Isso é bom, né? Porque o goleiro vê que ele também está muito confiante. E é muito bom para ele estar confiante. Teve um jogo, há uns 15 dias atrás, um pouco mais de 20 dias atrás, que Malu estava lá comigo, e Pi também, não foi? As duas estavam lá. Aí ele sofreu uma falta dentro da área e marcou o pênalti, eu já me desesperei e gelei na hora. Mas ele vai como quem não está nem aí para bater o pênalti. É bom para ele, é bom para ele, é bom para o time dele, é bom para quem está ao redor dele, uma confiança desse jeito. Você vai para a vida de postura confiante, faz toda a diferença. Se você for uma pessoa que cometeu um crime, ou então não cometeu um crime, mas estão acusando você de cometer um crime, e vai para um júri, e o seu advogado vai gaguejando, vai inseguro, você faz como? Agora, se você vai para uma sala daquela, e o seu advogado é bom, é eloquente, chega lá cheio de moral, cheio de confiança, você fica melhor, não é assim? Então, eu tive uma experiência, há alguns dias atrás, que foi uma experiência que Deus falou comigo, eu tive uma epifania na UTI com Paula. Veja que coisa linda. Paula estava lá, ainda está, nós estamos no 24º dia de UTI com ela, mas isso foi bem no comecinho, foi no 2º dia de UTI. A gente tinha acabado de receber um diagnóstico de leucemia muito difícil, e o médico dela disse assim, você vai precisar fazer um exame que chama mielograma. Não sei quem é da área aí, eu não sou da área, eu sou de humanas, eu sou frouxo para essas coisas. Mas quando o médico disse o que era o exame, a gente já tinha ouvido falar, é um exame bronca para fazer. Porque o cara enfia uma agulha razoavelmente grossa na medula da pessoa, tem que perfurar o osso para poder fazer uma biópsia do osso e tirar o sangue que está lá dentro. Então, é um negócio assustador. Tanto é que, na hora do exame, em tese, era para eu não estar lá, era para eu estar conversando com os meninos, e alguém ia estar me rendendo, minha mãe ou a mãe dela ia estar lá. Sendo que quando eu vi que Paula ficou muito nervosa para fazer esse exame, aí eu disse, não, eu resolvo os meninos depois, eu vou ficar aqui para ficar no exame com ela, para acalmar ela de alguma maneira. E ela estava realmente muito ansiosa por conta desse exame, que o próprio médico que disse que a gente ia ter que fazer o exame, disse, olha, vai doer um pouquinho, não vou dizer que não vai doer, mas vai doer um pouquinho, aquele negócio que o médico diz para enrolar a gente, né? Vai doer, mas não vai doer muito.
Aí ela, meu amor, esse exame, não sei o que. Eu disse, fica tranquila que eu vou ficar segurando sua mão. Então ficamos lá na UTI esperando o outro médico que ia fazer o exame. E o outro médico chegou e eu estava de mão dada com ela, cantando, porque nessa hora é a única coisa que eu sei fazer. Porque eu sou frouxo demais para coisa de medicina. Pense que eu sou frouxo. E aí eu estava lá de mão dada com ela, cantando uma música que ela gosta, Aquieta Minha Alma, Faz Meu Coração Ouvir Tua Voz, para acalmar ela e me acalmar. Eu acho que eu estava mais nervoso do que ela, porque eu sou muito frouxo para essas coisas. Então eu estava lá com a mão dela, cantando baixinho no ouvido dela, para também não ficar cantando na UTI alto, cantando baixinho no ouvido dela. Entra o cara para fazer esse exame. O médico que, se não me falha a memória, é um hematologista, que faz isso. Ele entra com um assistente dele. E esse cara chegou numa moral, meu amigo, que você não tem noção, não. Ele chegou naquela sala, dando ordem para o assistente, dando ordem para o médico que estava lá, dando ordem para mim, dando ordem para a Paula. Ele chegou, que parecia que tinha 5 metros de altura. Ele viu que a gente estava com medo, que a Paula estava nervosa, que eu estava ali cantando junto dela. Aí ele disse, você está nervosa? Não fique nervosa não, eu faço isso todo dia, várias vezes, eu sei o que eu estou fazendo. E se eu estou dizendo que vai doer pouco, é porque vai doer pouco, confia em mim. Eu não vou mentir para você, então você fique nessa posição, e você que está aí junto dela, não fique muito nervoso não, porque vai ser rápido. Meu irmão, ele veio com uma moral e uma segurança, que eu fiquei muito impressionado. E enquanto ele conversava comigo, e eu segurava a mão de Paula, e ele fez uma anestesiazinha local, não sei o que, e fez o exame. Quando terminou o exame, ele fez, e aí, Paula, você está sentindo bem? Ela, estou tudo bem. Ele fez, já terminei o exame. E aí terminou o exame, e eu fiquei muito impactado com isso, e eu virei para ele, na UTI, e disse, doutor, louvado seja Deus pela sua vida. Aí ele olhou para mim com uma cara de doido, né? Você tu é doido aqui? Eu não conheço ele pessoalmente, aparentemente ele não é crente, assim, essa linguajar foi meio estranho para ele. Aí eu, não satisfeito, porque quando eu fico nervoso eu falo mais do que eu já falo normalmente, então não satisfeito com dizer a ele, louvado seja Deus pela sua vida, eu fiz questão de, enquanto ele fazia os curativos, ajeitava lá o sangue, manipulava lá o sangue, eu virei para ele e disse assim, doutor, eu quero lhe dizer que a sua confiança, a sua segurança de entrar aqui e fazer o que o senhor fez desse jeito, mudou minha vida. Deus falou comigo. Eu estou completamente tranquilo e eu sei que Deus lhe usou, você crendo ou não, para poder fazer dessa forma que está aqui. Aí ele olhou para mim com a cara de completamente assustado com a minha frase e disse a seguinte frase. Ele virou para mim e disse, isso é um elogio ou não? É sério, dou minha palavra. Paula está ouvindo aí na internet, faz desse jeito. Aí eu virei para ele, doutor, isto é um elogio, fique tranquilo, isto é um elogio. E ali, quando ele foi embora, eu disse a Paula na hora, eu disse, Paula, você viu o que é uma pessoa que anda confiante, seguro do que está fazendo. Ele faz com que todo mundo fique seguro também. Ele facilita a vida de todo mundo que está ao seu redor. Obviamente que você sabe que eu não estou aqui para falar da confiança de Caio batendo pênalti, muito menos desse médico fazendo o mielograma. Eu estou falando da forma como nós devemos confiar em Deus. Mas eu não quero pregar para você confiar em Deus, porque provavelmente você confia em Deus. Provavelmente, eu diria que aqueles que não confiam em Deus estão aqui e querem confiar. Mas aqui a gente confia, a gente canta que confia em Deus, a gente ora dizendo que confia em Deus, e eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas se eu perguntasse a quase todos, eu acho que quase todos de vocês diziam que confiam em Deus. Essa mensagem não é para você confiar em Deus, essa mensagem é para você andar como quem confia em Deus, porque aí tem uma distância enorme. A distância entre o que nós professamos, o que nós dizemos, o que nós pregamos, o que nós cantamos e como nós vivemos. Essa é a diferença. Olha o que é que o apóstolo João diz na primeira carta, capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, João escrevendo. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. João está dizendo que esta é a confiança que temos, que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando eu li esse texto, eu vi que João não disse assim, essa é a nossa confiança, que se nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos dá. Ele nos ouve. Basta a gente ter certeza de que Cristo nos ouve, basta a gente ter certeza que Ele está presente e ouve a nossa oração. Isso já deve fazer com que a gente ande em confiança. Ande de maneira confiante, com postura confiante. Por quê? Se Ele só ouvir as nossas orações, ainda que Ele não atenda, ainda que Ele não cure Paula, ainda que Ele não resolva o problema do seu trabalho, ainda que Ele não faça aquilo que você está pedindo, se eu tenho a segurança que eu tenho, que Ele está
com os ouvidos inclinados, como diz o salmista, para ouvir a minha oração, isso para mim já está resolvido, porque se Ele ouve a minha oração, e eu creio que Ele é o Deus da Bíblia, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, eu estou resolvido, porque a vontade dEle para mim é boa e vai ser feita. Ou Ele vai fazer o que eu estou pedindo, ou Ele não vai fazer o que estou pedindo, mas vai me dar consolo, vai me dar presença, vai me dar cuidado, vai me botar no colo. Então eu tenho que andar confiante, eu não tenho como andar, como diz Dom Paulo Garcia, pusilânime. Eu passei a vida ouvindo ele dizer isso. Um dia eu disse, eu vou pregar isso, um dia eu vou dizer essa palavra. Pronto, eu estou aqui cumprindo um sonho de infância, sabia? Eu com 5 anos de idade, 6, 7, Dom Paulo tem um sermão que ele vai pregar sobre Pedro. E quando ele prega sobre Pedro, Marcon já sabe esse sermão decorado. Ele vai pregar sobre Pedro, ele faz, Pedro, antes da ressurreição, era tíbio, pusilânime. Dom Paulo diz. Aí depois ele é corajoso. Pronto. Eu quero que a gente ande confiando em Deus, mas andando com postura de quem está confiando em Deus. Amém? Agora, um negócio importante. Eu não estou dizendo que você tem que ter a personalidade daquele médico. Eu não estou dizendo que você tem que ter a minha personalidade ou a de Caio Rocha batendo um pênalti. Você pode ser mais tímido. Você pode ser mais calmo. Você pode. A sua personalidade Deus fez assim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de outra coisa. Você tem direito, socialmente, de ser do jeito que Deus fez você. Agora, com relação à sua fé e como você vive a sua fé, você não tem direito. Deixa eu dizer um negócio a você que é muito sério. Se você está aqui e fez o último cursilho feminino, tem alguém aqui que fez cursilho feminino semana passada, mulher? Olha, Larissa está ali, tem outra irmã ali, tem outra ali atrás, coisa boa. Larissa não, porque Larissa é rata de igreja, mas qualquer de vocês 3 que fizeram o cursilho semana passada, vocês têm todo o direito de se desesperar. Vocês têm todo o direito de se desequilibrar. Quando chega uma notícia ruim, quando chega uma notícia de morte, quando chega uma notícia de perda de emprego, quando chega uma notícia, vocês têm todo o direito. Porque quem está começando na fé, ainda está começando a ganhar as experiências. Agora, você é rato de igreja, você está aqui há 2, 3, 4, 5 anos, já trabalhou nos cantos todos, já trabalhou no cursilho, e não sei o que, e você vem para cá e vive como se não tivesse fé. Chega uma notícia ruim para você e para quem não crê, e vocês têm a mesma reação, aí não dá. Você saiu de casa para ouvir isso aqui. Não fique vindo para o culto todo domingo, cumprindo uma tradição, ou trabalhando num evento e fazendo a sua fé de 2, 3, 4 anos, e você diz que canta e prega, e que diz que confia em Deus, mas vive como quem não confia, e isto precisa ter um basta hoje. Você tem que andar como quem crê. A postura do crente tem que ser diferente. A notícia ruim vai chegar e você tem direito de chorar, tem direito de sofrer, tem direito de ficar triste, tem direito de se aperrear até meio-dia, até a página 3. Mas chega uma hora, porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Chega uma hora que você se recompõe do susto, chega uma hora que você se recompõe da notícia ruim, a palavra de Deus está do seu lado, você tem que levantar a cabeça e dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer mais do que eu peço ou penso. Se você não faz isso, você está se enganando, você está vivendo, dizendo que tem uma fé, mas não tem. A sua fé é de boca ou de música. A palavra de Deus vem para você dizer, para você e para mim, para a gente não só confiar em Deus, porque esse foi o sermão que eu preguei semana passada. O sermão de hoje não é confiar em Deus. O sermão de hoje é ande como quem confia. Viva como quem confia. Na hora da notícia ruim ou na hora da notícia boa, na hora do perrengue ou não, viva confiante. Amém? Semana passada a gente teve aqui uma conferência de homens maravilhosa. E eu trouxe um pastor muito querido lá do Rio de Janeiro, chamado Daniel Guanais. Ele pregou no domingo de manhã aqui na Recom, mas na conferência, no sábado, só tinha homem aqui. Foi a coisa mais linda, ele pregando. E ele trouxe uma mensagem que eu gosto muito. Ele nos lembrou que a gente fica lembrando, sabendo, desde criança, a história de Davi e Golias, né? Todo mundo sabe. Até quem não é crente já ouviu falar nessa história, de que um jovem pequeno, que não era do exército, não era general de guerra, não era homem de guerra, cuidava das ovelhas do pai, um dia chegou, tinha uma guerra, tinha um gigante de 3 metros de altura, e esse cara foi lá com uma funda, um badoque, sei lá, e derrubou esse gigante. Todo mundo sabe da história.
Sendo que você fica pensando, porque você vive nesse mundo dos heróis, que Davi ganhou uma confiança do nada, e ele simplesmente gerou essa confiança naquele dia e matar aquele gigante, mas não foi assim. Quando Davi saiu por trás do pastoreio das ovelhas do seu pai, foi bater lá na guerra, onde estavam seus irmãos, porque os seus irmãos eram guerreiros, e ele disse, vocês não vão lutar com esse cara não, eu vou. Os irmãos dele disseram, fica calado, não vai, ele disse, eu vou. E o rei queria dar uma armadura para ele disse, não queria, que ele ia do jeito que ele sabia. A confiança que Davi teve naquele dia, ele não teve naquele dia, ele acumulou a sua confiança nas experiências que ele foi tendo com o tempo, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, porque teve um dia que ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, e chegou um urso para matar uma ovelha, e quando chegou o urso para matar a ovelha, Davi, com a ajuda de Deus, matou um urso, e aí, não só o urso, chegou um leão, e Davi, o leão ia comer as ovelhas do pai dele, e Davi matou o leão pela juba. E falar em matar leão é uma coisa que eu gosto, né? Matar leão, vamos combinar, é um negócio que sempre me anima, né, Rodolfo? O Rocinho fica com raiva, mas assim, não sou eu que disse, não foi. Aí quando ele chega na guerra que vê Golias, é isso que ele diz. Quando todo mundo duvida dele, porque ele não tem tamanho, porque ele não tem armadura, porque ele não tem experiência de guerra, ele diz, espera aí, rapaz. Eu tenho experiência, presta atenção nessa palavra, eu tenho experiência nesse negócio. Deus me ajudou a matar um urso, Deus me ajudou a matar um leão, Deus vai me ajudar a matar esse gigante incircunciso. Não desperdice os perrengues da sua vida, não desperdice as lágrimas que você está jorrando do seu olho, não desperdice as dores, não desperdice os desafios e os problemas, porque todos eles, se você quiser, vão ser experiências acumuladas de você aprender a confiar em Deus, para que você ande em confiança com Deus. Alguém chegou para mim e disse, meu irmão, não sei como é que você pode, sua mulher está lá 24 dias no UTI com uma leucemia, é uma bronca, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse tratamento, a gente não sabe se ela vai ser curada, se não vai ser curada, quando é que ela vai ter alta, e você está aí andando com essa confiança, e eu não disse feito Davi, porque eu não matei leão nem urso, nos meus sonhos eu matei vários leões, mas não de verdade, mas eu virei para o cara e disse a ele assim, meu amigo, eu vi jovens aqui da igreja que tiveram sentenças de morte na barriga da mãe, e que no culto da tarde estavam tocando guitarra aqui. Meu sobrinho teve um câncer 10 vezes pior do que o que a minha mulher está tendo. E eu vi Deus restaurar a saúde dele. E na posição que eu estou, eu podia passar 3 horas falando de testemunho do que eu vi Deus fazer na vida dos outros e na minha. Eu sei que Deus pode fazer todas as coisas. As experiências que eu tive me dão experiência e me trazem esperança para andar confiante. Agora, deixa eu dizer um negócio a você muito importante. Abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está lhe dizer. Eu já fui assistir muito jogo de Caio Rocha. De 100 pênaltis que ele bateu, ele fez 98. Mas eu lembro de 2 que ele perdeu. Inclusive no final de campeonato pernambucano. O pênalti era dele e ele perdeu. Eu já tenho certeza, não conheço, não sou amigo desse médico, mas eu tenho certeza que ele deve fazer não sei quantos exames por dia, a maioria deve ser muito bom, foi o que ele fez com o Paulo, mas deve ter tido um exame que deu ruim, que doeu mais, que não entrou direito. Ou seja, a minha fé e a minha confiança, a minha esperança, não estão baseados só nas vitórias. Pode ter derrota, não tem problema. Porque Deus está conosco. Esta é a confiança que João diz. Esta é a confiança. Ele ouve as nossas orações. Você sabe o que é? Você não está vindo numa igreja para ouvir música e ouvir um pregador. Você está vindo na igreja cujo cabeça é Jesus Cristo. Nele todas as coisas foram criadas. O Deus eterno que criou você que está aqui e o aborígene da Austrália. Ele manda no mundo todo. E a palavra de Deus está dizendo que Ele se inclina para ouvir o seu clamor. Ele é todo poderoso e todo transcendente, mas a palavra de Deus diz que a orla do seu manto enche o templo. Ele é lá e imanente, quer dizer, transcendente, e Ele está aqui imanente. Ele enxuga as suas lágrimas. Ele beija as suas lágrimas. Isso deve ser suficiente para você andar em confiança. Amém? Eu não sei quanto tempo tem do sermão. E eu não disse nenhuma palavra sobre o texto que a gente leu.
Vou levar esporro? Vou, porque o professor de homilética está aqui, que é Rodolfo, e Caio gosta de reclamar do meu sermão também. Os dois vão brigar comigo, mas está tudo certo, não tem problema não. Para não dizer que não falei do texto, porque é um texto muito lindo. Olha o que é que Deus diz, olha o que Paulo está escrevendo no versículo 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Passei a vida ouvindo mamãe cantando essa música para mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, posso todas as coisas. 5 anos de idade, essa música estava na minha cabeça. Eu posso todas as coisas por Cristo que me fortalece. Agora Paulo começa dizendo, que diremos, pois, à vista disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas são essas? À vista de que coisas Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Anota aí 4 coisas de Romanos 8 que Paulo diz que é para a gente andar muito confiante. Confiante ao ponto de não pisar no chão. Eu tenho 1,78 m, mas ouvindo o que eu vou dizer para vocês aqui que está em Romanos 8, eu pareço ter 5 metros de altura. Eu fico gigante com a confiança, porque Paulo diz que não tem condenação para mim que creio. Paulo diz que o Espírito Santo habita em mim. Paulo diz que eu sou filho de Deus e herdeiro com Cristo. Paulo diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o meu bem, porque eu amo a Deus. Meu amigo, ouvindo isso tudo, quem será contra mim? Ninguém me aguenta não. Eu vou andar muito confiante mesmo, porque eu sou herdeiro de todas as coisas com Cristo. O Espírito habita em mim, não tem condenação para mim, é para andar confiante mesmo. O meu caçula que não está aqui, mas de manhã ele estava, eu tirei onda da cara dele. Rocinho, não fique triste comigo não, mas é porque hoje eu estou animado para falar do esporte. Mas é porque eu vou contar a história. Davi tinha 8 anos, e Davi, diferente de Caio, é goleiro. Caio joga na linha e Davi joga no gol. Davi tinha 8 anos, ele tem 14, faz 6 anos, né? Um bebezinho jogando bola. E ele foi para uma final de campeonato na Arena Pernambuco. E lá vai eu, pai, babão, assistir o jogo dele. A final era contra o Sport. Aí eu fico nervoso vezes 3. É uma final, meu filho é o goleiro e o capitão do time, e é contra o Sport, né? Então eu fico nervoso. Aí lá vai eu para a arena para torcer para o Davi. Acho que foi um dia quase que eu tive um infarto, foi nesse jogo. Porque o jogo aconteceu todinho e terminou empate. Vai para pênalti. E eu sou o pai do goleiro. É um shootout que tem quando eles são pequenininhos, eles jogam um campo dividido pela metade, não joga aquele campão todo da arena, joga só um quarto de campo, e Davi foi jogar, e no empate, o menino da gente fez os gols, e o último pênalti, se o menino faz o gol, empata. Se Davi pega, a gente é campeão, contra o Sport na arena. E Davi catou, e foi campeão, contra o Sport na arena. E o capitão do time foi levantar a taça. Levanta a taça e tira a foto. E eu fico doido, gritando, feito um maluco lá. Faz 6 anos, isso está no meu Instagram ainda. Dá lá de não sei quanto tempo atrás. Terminou o jogo, eu ligo para minha mãe. Digo, mãe, Davi foi campeão. Davi pegou o último chute, garantiu a vitória, levantou a taça, foi a coisa mais linda do mundo. E a gente está indo para ir comemorar. Vamos chegar aí para a gente fazer uma festa para comemorar. Aí mamãe fez, Davi o quê? Davi fez isso, fez isso, fez isso. Quem vai aguentar esse menino aqui agora? Quem vai aguentar esse menino metido aqui agora? Eu quero que alguém olhe para você e diga como é. Quem é que vai aguentar esse cara? Quem é que vai aguentar essa moça? Que é desse jeito, amada desse jeito, que o Espírito Santo habita, em quem não tem condenação, que é não só filha e filho de Deus, mas é herdeira. É para você chegar em qualquer lugar, em qualquer restaurante, em qualquer mesa, com postura de confiança, porque Deus é isso tudo na sua vida. Amém? Deus é por você. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Nem problema, nem angústia, nem fome, nem perigo, nem câncer, nem ansiedade, nem desemprego, nem medo, nada separa. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores.
Nós somos mais do que vencedores. E o final é o melhor de tudo. O versículo 38, que o reverendo Giba resolveu ler, inclusive 2 vezes. Versículos 38 e 39. Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, e tudo que você já sabe decorado pelo texto e pela música. Paulo não estava certo, nem mais ou menos certo, nem um pouco certo. Paulo estava bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ia ser capaz de separar ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que ele andava confiante, porque ele estava bem certo. A pergunta que eu quero lhe fazer é: você está aqui, você está bem certo de que nada pode separar você do amor de Deus? Se você estiver bem certo, você tem que andar em confiança e você não pode receber as notícias que a vida vai trazer para você, seja em que área for, da mesma forma das pessoas que não estão bem certas de que podem se separar do amor de Deus. Amém? Vou pular isso aqui, vou chegar no fim. Chega, banda, porque eu acho que está na hora já. Eu quero só contar uma história que é a minha preferida. Eu amo essa história. Quem me ensinou essa história foi Dom Paulo Garcia. Eu vi ele contar muitas vezes e ela tornou-se imediatamente a minha história preferida. De alguém que anda em confiança, alguém que não se estressa, alguém que se acalma e quer acalmar os outros que estão ao seu redor. É a história de uma menina que gostava de ler. Ela gostava muito de ler. E ela era bem novinha. E ela gostava tanto de ler que por ela atravessava a hora de dormir para ficar lendo. O pai é que passava por ela e dizia: filha, está na hora de dormir. Ela dizia: pai, só mais um pouquinho. Aí o pai deixava e ficava nisso, até que chegava uma hora que o pai disse: filha, tem que dormir, amanhã tem aula, fecha o livro, vou apagar a luz para você dormir. Essa menina estava em 75% do livro, estava chegando na parte final do livro, e ela não queria terminar de ler de jeito nenhum, porque era a parte mais emocionante do livro, porque ela estava lendo um livro sobre uma princesa. A princesa estava presa num castelo, e tinha um príncipe que estava correndo para salvar ela, e esse príncipe já estava chamuscado com um fogo que veio da boca de um dragão contra ele, e também estava ferido com uma lança de um soldado que tinha matado. Ele estava naquela hora do livro, que ele estava se desfazendo de todo mundo contra ele, com os olhos fitos no castelo para salvar a princesa, e naquela emoção ela não sabia se o príncipe ia ser preso, se ele ia morrer, se ia dar certo, se não ia dar certo. Desesperada, o pai dele: filha, eu vou fazer xixi, quando eu voltar, você vai ter que fechar esse livro. Ela se apertou, parou onde estava, foi para a última página do livro. Chegou na última página do livro, ela vê que é o casamento do príncipe com a princesa. E o príncipe dá um beijo na princesa. Aí ela dá um sorriso, fecha o livro, vai dormir tranquila. Acorda no outro dia, vai para a escola, volta da escola, almoça, já não está com agonia, já não está com pressa, já está descansada. Mas quando ela faz a tarefa, ela volta para o seu livro. E ela volta para a hora da aventura. Quando ela volta, o príncipe está lá, ficou lá em pausa, queimado, sofrido, mas lutando atrás da princesa. E quando ela volta para o livro, ela dá um sorrisinho de canto de boca e diz assim para o livro: ah, príncipe, fica tranquilo, fica de boa, eu já li o final, tu pega a princesa. Irmãos, nós já sabemos o final. O final da tua história e da minha história é um lugar onde não tem choro, é um lugar onde não tem doença, é um lugar onde não tem tristeza. Se isso não lhe ajuda a viver as aventuras da sua vida hoje, o que mais pode ajudar? Não há garantia de que você não vai se queimar, não há garantia de que uma lança talvez não vá lhe furar, mas há uma garantia de que no final tudo vai dar certo, porque Deus vai redimir você, Ele vai salvar e vai curar você, e Ele vai lhe levar para uma eternidade onde só vai haver louvor e alegria, paz. Saia daqui com uma postura de confiante. Não me faça passar vergonha dizendo que é membro da Catedral da Reconciliação há 5 anos e quando recebe uma notícia se comporta como alguém que não tem fé. Se você não tiver uma postura de confiança por você mesmo, tenha pelo menos por amor a mim. Não queime meu filme não. Receba o que há de bom da vida e receba todas as coisas ruins da vida. Chore. Sofra, porque eu já chorei muito, já sofri muito,
mas depois se levante com a cabeça erguida para andar em confiança e em coerência com a fé que você professa. Você entrou aqui, eu não sei como, mas vai sair daqui, alimentado pela palavra e alimentado pelo corpo e pelo sangue de Cristo, e vai sair daqui com uma postura de confiança. E deixa eu dizer uma coisa a você, isso não vai ser só bom para você não, vai ser bom para você, para os seus filhos, para os seus pais, para quem tiver ao seu redor. Todo mundo vai dizer: como pode andar com a cabeça desse jeito? E você, mesmo sem ouvir essa frase fisicamente, vai saber o que está na cabeça deles, e você vai dizer para alguém, anote, presta atenção, isso tem um endereço certo. Alguém aqui não vai ouvir essa frase, mas vai saber que ela está sendo dita, e você vai se levantar onde você estiver e vai dizer: vocês estão querendo saber de onde vem isso? Isso vem do Senhor dos Exércitos. Ele é quem levanta a minha cabeça e que me faz andar. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito faça o que ninguém pode fazer. Fazer a Tua palavra, e somente o que for da Tua palavra, encarnar no nosso coração. E que a gente saia daqui alimentado no Teu corpo e no Teu sangue. Que a gente saia daqui cheio do Teu Espírito Santo, com a Tua palavra no nosso coração, para enfrentar todos os desafios que a vida nos trouxer com confiança. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós fazemos menção do Teu nome. Tu vais na nossa frente, quebrando tudo, não deixando nada fora do lugar. Senhor, quando a bênção chegar, a cura, o emprego, o contrato, o relacionamento, nós vamos Te adorar. Mas quando não chegar, nós vamos Te adorar no consolo, nós vamos Te adorar na Tua presença, nós vamos Te adorar naquilo que basta, que é o Senhor na nossa vida, até que o Senhor venha e a gente viva na eternidade. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.